Pai, nesta manhã de sábado, por estarmos na Tua casa, Senhor, para Te adorar e para Te louvar. Vem, Senhor, aceitar o nosso coração humilde, Senhor, o nosso louvor a Ti respeitoso, em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos os irmãos um sábado feliz na companhia do Senhor e dos santos anjos. E agora vamos louvar ao Senhor através do hino fixado 190, Seu maravilhoso olhar. Todos os pudermos, ajoelhemos para uma oração ao Senhor. Deus e bom Pai, muito obrigado por podermos aqui estar a louvar o Teu santo nome. Que toda esta gratidão do Teu povo seja reconhecida através dos seus feitos e de tudo aquilo que procuramos fazer pelo melhor mediante o teu ensino. Obrigado por tudo. Te pedimos uma bênção nesta manhã para a mensagem que vai ser exposta, que a tua vontade seja transportada através dos lábios humanos até os corações a serem preparados todos para uma vida completa e sã, verdadeira em Jesus Cristo. Vem estar com todos e ser por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, desta vez com os nossos dízimos e ofertas. Vamos dar lugar primeiro às crianças.
bom sábado. Estão bonzinhos? As férias estão sendo boas? Oh, férias é sempre bom. Hoje trago uma história de uma jovenzinha, de uma jovem, já muito maior do que vocês, um pouco muito maior. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Será que ser bondoso é bom? É. Então eu vou contar a história da Rebeca. Ela era uma jovem muito bondosa, atenciosa, trabalhadora. Ela gostava muito de ajudar os outros, gostava muito de ajudar a mamã, a arrumar a casa, a lavar a louça, ela gostava de ajudar o papá. Ela estava sempre alegre, sorridente, gostava de ajudar os outros. Ela era feliz e gostava de fazer os outros felizes. Ela também trabalhava, além de ajudar a mamãe e o papá, tinha um trabalho. Ela tomava conta, o papá dela tinha muitas ovelhas. E ela tomava conta das ovelhas. Vocês sabem, ela nunca estava parada. Não é o David, é a Rebeca. O David também tomava conta de ovelhas, mas não era só o David que tomava conta de ovelhas. Também há mulheres pastoras. E esta era a Rebeca. E ela tomava conta das ovelhas. Vocês sabem, eram muitas ovelhas que o papá dela tinha. E, portanto, dava muito trabalho tomar conta das ovelhas. E, sobretudo, ela, no fim da tarde, tinha que dar de beber àquelas ovelhas todas. E a água, nessa altura, que isto foi há muitos anos atrás, mas mesmo há muitos anos atrás, não se encontrava numa torneira que se abria e a água saía. Não sei, eram muitas. Não sei quantas aqui eram, não diz aqui na Bíblia quantas aqui eram, dizem que eram muitas. Portanto, ela tinha que dar aguinha. E vocês sabem onde é que ela ia buscar a aguinha? Não, também não era num riacho. Era num poço. E o poço era um buraco muito fundo. E, nesse buraco muito fundo... Sim, senhor, tu já sabes, ela metia o balde lá dentro, tinha que puxar, quando ele estava cheio, com uma corda, puxar, era preciso ter força. E depois deitava na tina, senta-me para cima, deitava na tina para as ovelhinhas poderem beber, que as ovelhinhas não bebiam do balde. E ela, balde após o balde, ela tirava um balde, tinha que tirar mais 2, mais 3, ela estava cansada, mas ela estava sempre feliz, contente, sempre a sorrir, mesmo cansada. Um dia, ela foi dar de beber às suas ovelhinhas no fim da tarde. Quando ela chegou lá ao poço, ela viu lá um viajante, um senhor que ela não conhecia, cansado, e ela olhou para aquele senhor, eu vi que aquele senhor era bondoso. E então aquele senhor dirigiu-se a ela sorriu para ele primeiro, e cumprimentou, e aquele senhor dirigiu-se a ela e disse assim: olha, podes-me dar de beber? Tenho sede. E ela disse que sim. Ela disse: sim, bebe. Eu também vou dar. Que ela olhou que ele tinha muitos camelos. Ela olhou para os camelos e disse: eles estão cheios de sede. Deixa estar, bebe, que eu também vou dar de beber aos teus camelos. Não te preocupes. E ela foi para o poço. Eram muitos camelos. Também não diz quantos eram, mas eram muitos. Vocês acham que os camelos bebem pouca água ou muita água? Muita água. Ela tinha que trabalhar muito para puxar. Muitos camelos. Os camelos não eram tantos como as ovelhas, mas tinha bastantes camelos. Ela teve que ir para o poço e puxar aquele balde muitas vezes, porque os camelos bebem muita água. Tem assim um reservatório muito grande. E ela estava cansada, mas ela conseguiu tirar a água toda, sempre feliz. Quando ela acabou, ela disse: pronto, já acabei. E ela viu que aquele viajante estava cansado. E ela fez assim: vou convidá-lo para ir passar a noite na casa do meu pai. E disse: olha, venha passar a noite na casa do meu pai vai ficar feliz. Venha comigo. E ele foi, aceitou. Quando ele lá chegou, mas ele disse a ela, depois dela dar a beber aos camelos, tinha um presente para ela, tinha uma oferta. Então ela foi para casa, apresentou ao papá, à mamãe, já vestes? Eu sei que já vestes. Apresentou à mamãe e ao papá e ao irmão mais velho, que ficaram muito felizes daquele senhor estar ali. E qual não foi a descoberta? Que aquele senhor era empregado da família dela, que era o Abraão. Vocês já ouviram falar de Abraão? Já. Ele era o empregado de Abraão.
E ele vinha com um propósito. Então ele ali estavam felizes, o papai e a mamãe. Então aquele senhor, que era empregado do Abraão, disse o que tinha vindo fazer. Vocês sabem o que é que ele tinha vindo fazer? Alguém se lembra? Não. Tinha vindo à procura para Isaac. Sim, senhor, de uma mulher para Isaac. Mas ele tinha feito uma conversa com Deus. Alguém se lembra dessa conversa que ele fez com Deus? Como é que ele ia encontrar a mulher que Deus queria para Isaac? A mulher que desse água aos camelos era a mulher perfeita para Isaac. Sim, senhor, ele sabe a história, era isso. E ela tinha feito assim. Ela tinha sido bondosa e tinha feito isso. Então ele disse que Deus tinha respondido àquele pedido que Deus tinha feito. E ela era a mulher especial que Deus queria para Isaac. Então a Rebeca foi com aquele homem para Isaac. Nós devemos ser sempre bondosos para aquelas pessoas que a gente conhece ou não conhece. E nós devemos ser bondosos aonde? Em especial no nosso lar. Devemos ser bondosos para o papá, para a mamã, estar sempre prontos a ajudar o papá e a mamã. E também aos nossos colegas e na escola, em qualquer que a gente esteja, não é? Bondosos, como Rebeca também foi. Ela recebeu uma recompensa e foi escolhida por Deus. Portanto, eu desejo que vocês todos sejam meninos bondosos, hoje e sempre. Não é só hoje, que Rebeca era sempre bondosa, atenciosa, amorosos, e que sejam meninos muito felizes, que Jesus está no vosso coração. Portanto, podem ir se sentar e que tenham um bom sábado. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim, e nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber
que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Depois deste belo canto que é o Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 3. No versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Bom dia, irmãos. Gostaria de começar este sermão por vos pedir por terem a vossa Bíblia sempre à mão, porque ela hoje vai ser bastante mexida. Gostaria hoje de vos trazer algumas reflexões encontradas no livro A Ciência do Bom Viver, um livro que embarca tudo na nossa vida, o nosso viver espiritual, o nosso viver físico e o nosso viver também psicológico. Por isso, irmãos, gostaria de vos trazer hoje uma parte que tem por título O Conhecimento por Excelência. Quantos de nós não andamos em busca do conhecimento? Quantos homens na humanidade não estudam e estudam e estudam em busca de um conhecimento? Pois hoje eu gostaria de vos falar do conhecimento por excelência. E o conhecimento por excelência é o conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos. Como a irmã Judita acabou de ler, se nós verdadeiramente deixarmos de ser conduzidos por Deus, Ele irá endireitar as nossas veredas. Aqui na Madeira, irmãos, eu sou mais fã de levadas do que de veredas propriamente. Por um simples fator, é que as levadas é sempre plano, é sempre chãozinho, e as veredas podem ter muitas subidas e descidas, e em pouco espaço nós podemos ficar muito mais cansados e andar muito menos do que andaríamos numa levada. Agora, quando nos diz aqui em Provérbios que o conhecimento de Deus ele irá endireitar as veredas da nossa vida, irmãos, então essas veredas passarão a ser levadas e será muito mais fácil de nós andarmos pela nossa vida com este conhecimento de Deus. Como o nosso Salvador Jesus, achamos-nos neste mundo para servir a Deus. Aqui nos achamos a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter, revelando-o ao mundo mediante uma vida de serviço. Para sermos colaboradores seus, para sermos semelhantes a Ele e lhe revelarmos o caráter, precisamos de conhecê-lo bem. Gostaria de frisar este precisamos de conhecê-lo bem. Porque muitas pessoas sabem que Deus existe, conhecem esta palavra de 4 letras, mas pouco mais do que isso sabem quem Ele é. Por isso, irmãos, precisamos de conhecê-lo bem. Cumpre-nos conhecê-lo tal como Ele se revela a si mesmo. Deus não se deixa estar obscurecido, Deus revela-se. Basta só que nós possamos estar com atenção para ver essa revelação. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda a verdadeira educação e de todo o serviço verdadeiro. É a única salvaguarda real contra a tentação, irmãos. O conhecimento que temos de Deus para nos guardar contra a tentação verdadeiramente. Por Ele, unicamente, nos podemos tornar semelhantes a Deus no caráter. Esse é o conhecimento de que necessitam todos quantos trabalham pelo erguimento dos seus semelhantes. Transformação de caráter, pureza de vida, eficiência no serviço, apego aos princípios corretos, tudo depende do justo conhecimento de Deus. Este conhecimento é o preparo essencial, tanto para esta como para a existência futura. Gostaria, irmãos, que pudéssemos abrir as Bíblias em Provérbios 9:10, para vermos o que ali está escrito. Provérbios 9:10.
diz-nos o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Um pouquinho mais à frente, quase no final da Bíblia, 2 de Pedro 1-3. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Irmãos, Deus quer que nós o conheçamos. Quer que nós o conheçamos pela revelação que Ele nos tem dado de muitas maneiras, que é isso que vamos estudar hoje. Gostaria que ainda pudéssemos ver João 17:3. Que nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jeremias também tem algo a dizer acerca deste assunto, irmãos. Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não segure o sábio na sua sabedoria, nem segure o forte na sua força, não segure o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Precisamos de estudar as revelações que Deus tem feito de si mesmo. E para isso vamos pedir ajuda a Jó, no capítulo 22 e no verso 21. Jó 22, 21. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Romanos 1:20 também tem alguma coisa para nos dizer a respeito deste tema. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexecutáveis. As coisas da natureza, que agora contemplamos, não nos dão senão uma fraca ideia da glória do Éden. O pecado manchou a beleza da terra. Podem-se ver em tudo os vestígios da obra do mal. Todavia, permanece muita coisa bela. A natureza testifica do que alguém, infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. Mesmo no seu estado defeituoso, todas as coisas revelam a mão de obra do artista por excelência. Para onde quer que nos volvamos, podemos ouvir a voz de Deus e ver testemunhos da sua bondade. Todo o esplendor e beleza que adornam a terra, abrilhantam os céus, falam-nos de Deus. Todas as coisas falam do seu terno e paternal cuidado e do seu desejo de tornar felizes os seus filhos. A poderosa força que opera em toda a natureza e sustém todas as coisas não é, como fazem parecer alguns homens de ciência, unicamente um princípio que tudo penetra, uma energia atuadora. Deus é espírito. É todavia um ser pessoal, pois como tal se tem ele revelado. Deus, apesar de ser o Criador de todas as coisas, apesar de ser Deus em espírito, Ele também tem-se revelado a nós de muitas maneiras, como por exemplo através da natureza. Gostaria agora, irmãos, de vos pedir para podermos abrir as Bíblias em Jeremias 10:10. Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Irmãos, Deus fez a natureza, mas a natureza não é Deus. Parece que isto são só jogos de palavras, parece que não tem muita importância,
Mas verdadeiramente Satanás soube pegar nesta ideia e levar muitas pessoas a dizer que a natureza é Deus. Que é a maneira como a natureza se processa e as coisas se fazem, que a própria natureza é Deus. Mas esta ideia é errada, irmãos, e não vem de Deus. A mão de obra de Deus na natureza não é o próprio Deus na natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter e do poder de Deus. Não devemos, porém, considerá-la como Deus. A habilidade artística das criaturas humanas produz obras muito belas, coisas que deleitam a vista. E essas coisas revelam-nos algo do seu autor. A obra feita não é, no entanto, o seu autor. Se alguém pintar um quadro, pode ser o quadro mais belo, mas esse quadro não é o autor. Esse quadro foi pintado pelo autor. Com Deus é a mesma coisa. Deus fez a natureza maravilhosa no Éden, fez uma natureza que, apesar de ter cerca de 6.000 anos de pecado em cima, e depois também do dilúvio, apesar destes penhascos e destas coisas, mesmo assim ela consegue ter a sua grande beleza para nós, e graças a Deus por isso. Por isso que nós tentamos imaginar quão bela era ela na sua forma original e como um dia Deus irá voltar a pô-la dessa maneira. Não é a obra, mas o obreiro que é reputado digno de honra. Assim, ao passo que a natureza é uma expressão do pensamento de Deus, não é a natureza, mas o Deus da natureza que deve ser exaltado. Gostaria agora que pudéssemos encontrar o texto de Amós 5:8. Amós 5:8, que nos diz: procurai o que faz o sete estrelo e a Óriano, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amós 4:13, logo ali atrás: porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. E também Amós 9:6. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Irmãos, como vimos, parece que aqui o nosso amigo o profeta Amós é uma pessoa que gosta de exaltar muito o seu Criador. Algum dia nas nossas casas, quando andemos à procura de algo sobre este tema, temos aqui uma boa base já para começarmos, irmãos. Este é um livro pequenino, não é muito usado normalmente, mas que possamos nos lembrar de Amós para vermos a questão do Criador e como a maneira como ele é exaltado neste livro bíblico. Depois, o conhecimento através da criação da terra. A obra da criação não pode ser explicada pela ciência, porque qual é a ciência que pode explicar o mistério da vida? Gostaria de vos pedir para abrirem as Bíblias em Hebreus 11:13. Hoje vamos desenferrujar um bocadinho os dedos. Hebreus 11:13. Desculpem, 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isaías 45:7. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, mas o Senhor, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai vós céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Salmo 53:9.
Devo-me ter enganado. 33, desculpa. 33, 9. Fala-nos aqui acerca da criação. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Todas as coisas, materiais ou espirituais, apareceram diante do Senhor Jeová à sua palavra, e foram criadas para o seu próprio desígnio. Os céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, vieram à existência pelo sopro da sua boca. Na criação do homem, manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando Deus havia feito o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em todo o seu aparelhamento, mas jazia inanimada. Então, um Deus pessoal, de existência própria, inspirou naquela forma o fogo da vida, e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. Todas as partes do seu organismo se puseram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo se pôs a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei. O homem tornou-se alma vivente, mediante Cristo. A palavra, um Deus pessoal, criou o homem, dotando de inteligência e poder. Deus designou que acima de todas as ordens inferiores de seres, o homem, a coroa da sua criação, exprimisse os seus pensamentos e lhe revelasse a glória, mas o homem não se deve exaltar como Deus. Irmãos, nós temos um Deus pessoal, temos um Deus que se importa connosco. Porquê? Porque foi Ele que nos criou. Esta ideia está na origem de toda a nossa vida. Se nós tirarmos esta ideia da nossa vida, vamos ficar no vazio. Porque se não soubermos quem nos criou, de onde é que viemos, então será muito complicado nós precisarmos de um Salvador. Nós precisamos dos méritos de Cristo na morte na cruz para a nossa salvação. Deus está continuamente ocupado em manter e empregar como servos as coisas que criou. Opera por meio das leis da natureza, servindo-se delas como instrumentos seus. Elas não agem por si mesmas. A natureza, em sua obra, testifica da presença inteligente e da atividade de um ser que opera em tudo, segundo a sua vontade. Vamos ver o Salmo 148, 5 e 6. Salmo 148, 5 e 6. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Não é por um poder a ela inerente, neste caso estamos a falar do Sol, da Terra, não é por um poder a ela inerente que ano após ano a Terra produz as suas fartas messes e continua a sua marcha ao redor do Sol. A mão do infinito está em perpétua operação, guiando este planeta. É o poder de Deus em contínuo exercício que mantém a Terra em equilíbrio na sua rotação. É Deus que faz o Sol erguer-se nos céus, abre as janelas do céu e dá a chuva. A Bíblia mostra-nos Deus no seu alto e santo lugar, não num estado de inatividade, não em silêncio e solidão, mas circundado por miríades de milhares de seres santos, todos esperando por fazer a sua vontade. Por meio desses mensageiros, ele está em ativa comunicação com todas as partes dos seus domínios. Pelo seu Espírito está presente em toda a parte. Por meio do seu Espírito e dos anjos ministra aos filhos dos homens. Acima das perturbações da terra está ele sentado no seu trono. Tudo está patente ao seu exame e da sua grande e serena eternidade ordena aquilo que melhor é à sua providência. Por isso, irmãos, muitas vezes há uma ideia, penso eu, que deve ser um pouco pagã, não deve ser muito religiosa, de Deus sentado no seu trono e os anjos lá ao pé também, uma cena muito calma, muito pacata, sem se passar nada, e muitas pessoas sempre tocando harpa também, em cima das nuvens. Esta ideia também não é verdadeira, irmãos. É uma ideia que também tem-se enraizado na cultura ocidental do que será o céu, mas que verdadeiramente não é aquilo que lá se irá passar. Neste momento, Deus não está ocioso. Deus está buscando continuamente tudo para que nós nos possamos achegar a Ele. E os seus anjos também.
E nós nesta terra, ao sermos seus servos, também Deus está à espera que nós possamos ouvir a sua palavra e que possamos agir para trazer mais pessoas ao seu conhecimento. Vamos então ler Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Que bom irmão seríamos se nós na nossa vida pudéssemos verdadeiramente aceitar este conselho. Que nós pudéssemos não correr e não andar sempre de um lado para o outro só fazendo vento. Que nós verdadeiramente pudéssemos ouvir a voz de Deus para endireitar os nossos caminhos e que nós pudéssemos ir na sua força cada dia da nossa vida para ganharmos tempo e almas para Deus. Agora, a personalidade de Deus também foi revelada em Cristo. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho, o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa. Como um Salvador pessoal, Jesus veio ao mundo. Como um Salvador pessoal, subiu ele ao céu. Como um Salvador pessoal, ele intercede nas cortes celestes. Perante o trono de Deus, intercede em nosso favor, um semelhante ao Filho do Homem. Vamos ler, irmãos, penso que a maior parte de vós deverão saber este texto de cor, João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3 diz-nos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor da sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, vir a relacionar-se com o seu Criador. Desde que o pecado trouxe separação entre o homem e aquele que o fizera, homem algum viu, em qualquer tempo, a Deus, a não ser segundo ele se manifesta por intermédio de Cristo. Cristo veio para ensinar às criaturas humanas aquilo que Deus deseja que elas conheçam. Em cima nos céus, na terra, na vastidão do oceano, vemos a obra das mãos de Deus. Todas as coisas criadas testificam do seu poder, sua sabedoria e seu amor. Todavia, não nos é possível, por meio das estrelas, ou do oceano, ou das cataratas, aprender da personalidade de Deus o que nos é revelado em Cristo. Deus viu que era necessária uma mais clara revelação, tanto da sua personalidade como do seu caráter, do que a que nos é oferecida pela natureza. E enviou o seu Filho ao mundo para, tanto quanto a vista humana podia suportar, manifestar a natureza e os atributos do Deus invisível. Irmãos, Deus não nos negou nada. A natureza já poderia ser um grande capítulo, um grande livro para nós vermos do nosso Criador e ouvirmos falar do nosso Criador e ver como Ele é. Mas havia coisas na natureza que não podiam explicar Deus como Ele era, na sua plenitude. Foi por isso que então veio Cristo a esta terra. E Ele veio a esta terra, e penso que todos os que estamos aqui sentados temos a certeza de que Ele morreu, ressuscitou e está neste momento no céu a interceder junto do Pai por nós. Por isso, quando Ele diz, aqui em João 14, 1 a 3, que Ele nos ia preparar lugar, como Ele morreu e ressuscitou, podemos ter essa certeza de que Ele foi mesmo nos preparar lugar. Deus também se revelou através dos discípulos. Estudemos as palavras proferidas por Cristo no cenáculo, na véspera da sua crucificação. Aproximava-se a hora do seu julgamento, e Ele buscou confortar os discípulos que deveriam ser tão rigorosamente provados. Entretanto, Filipe pergunta a Cristo para lhes mostrar o Pai. E Cristo responde: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai, foi a resposta de Jesus, desculpem. Os discípulos ainda não compreendiam as palavras de Cristo quanto à sua relação para com Deus. Muitos do seu ensino ainda lhes era obscuro. Cristo desejava que eles tivessem um conhecimento mais claro e mais distinto de Deus. E, para aqueles discípulos, assim como também é para nós, cada dia da nossa vida, Deus vai alumiando mais e mais os seus caminhos.
para que nós possamos conhecê-lo da melhor maneira. Deus não nos dá a luz toda de uma vez. Porquê? Porque Ele sabe que isso seria mau para nós. Quando uma pessoa está mesmo no escuro, sem haver uma única luz, se lá aparecer uma pequena vela que se vai aproximando, a pessoa vai conseguindo habituar os seus olhos àquela luz. Mas se entrar ali uma pessoa com os máximos de um carro, acreditem que a pessoa vai ficar completamente encigueirada e não vai conseguir ver o que é que está à sua volta sequer. No meio do escuro onde ela estava com tanta luz, vai ficar encigueirada. Por isso, irmãos, que nós possamos compreender a revelação divina, não toda de uma vez, mas aos poucos, também através do exemplo dos discípulos e na nossa vida, na nossa busca diária desse estudo, que é a palavra de Deus. Quando no dia do Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, eles entenderam mais claramente as verdades que Jesus lhes dissera por parábolas. Muitos dos ensinos que lhe haviam sido um mistério tornaram-se-lhes claros. Mas, nem mesmo então receberam os discípulos o pleno cumprimento da promessa de Cristo. Receberam relativamente a Deus todo o conhecimento que lhes era possível suportar, mas o completo cumprimento da promessa de que Cristo lhes havia de mostrar plenamente o Pai estava por vir. Assim acontece hoje em dia. O nosso conhecimento de Deus é parcial e imperfeito. Quando o conflito terminar e o homem Cristo Jesus reconhecer perante o Pai os seus fiéis obreiros, que no mundo de pecado dele têm dado um verdadeiro testemunho, compreenderão eles claramente o que agora lhes é mistério. Cristo levou consigo para as cortes celestes a sua glória, a sua glorificada humanidade. Aos que o recebem, dá ele poder para se tornarem filhos de Deus, para que, enfim, ele os possa receber como seus, para com ele habitar por toda a eternidade. Se durante esta vida forem leais a Deus, afinal verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E qual é a felicidade do céu se não ver a Deus? Que maior alegria poderia sobrevir ao pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar o rosto de Deus e conhecê-lo como Pai? As Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, apresentando com igual clareza a personalidade e individualidade de cada um. Irmãos, eu achei estas últimas palavras muito importantes, porque se calhar se eu vos perguntasse para escreverem num papel, nem sequer é para me dizerem, para escreverem num papel porque é que queriam ir para o céu, eu penso que iria ver muitas respostas diferentes. Uns iriam dizer, porque eu gostava de viver para sempre. Outros iriam dizer, porque eu tenho aqui problemas de saúde e sei que lá não vou ter. Muitas pessoas teriam muitas respostas diferentes. Mas, irmãos, aquilo que está aqui escrito e que verdadeiramente me pôs a pensar é, porque é que eu quero ir para o céu? Porque é que eu quero viver eternamente? E qual será a felicidade do céu se não ver a Deus? Se nós quisermos o céu por todos os outros motivos que não seja ver a Deus, aquilo não será verdadeiramente bom para nós, irmãos. Vermos face a face o nosso Criador, o nosso Redentor, quem providenciou tudo para que nós pudéssemos viver eternamente mesmo depois de pecarmos, irmãos, e sermos salvos pela graça de Cristo, eu penso, irmãos, que isso deveria ser o nosso verdadeiro objetivo para querermos ir para o céu. Amém, irmãos? Que nós possamos sentir no nosso coração esta vontade de ir ter com o nosso Criador e Redentor. A personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade existente entre eles, é apresentada muito claramente em João e numa oração que Cristo fez pelos discípulos em João 17, no versículo 20 e 21. João 17, 20 e 21, onde Jesus diz, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, se não houvesse alguém a nos trazer a mensagem de Cristo, e se esta mensagem de Cristo se tivesse perdido nestes últimos cerca de 2000 anos, nós não estaríamos aqui sentados hoje. Por isso, irmãos, quando Jesus ora ao Pai para que não abençoe só os discípulos, mas aquelas pessoas que um dia ainda também irão conhecer a sua verdade de que Cristo veio morrer para nos salvar, estas palavras aqui são para nós, irmãos. Graças a Deus por isto, porque naquela oração de Cristo também estava lá o nome de cada um de nós e o nome de muitas pessoas que por nosso intermédio podem vir a conhecer a Deus como verdadeiramente Ele é.
A unidade que existe entre Cristo e os seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Irmãos, a unidade. A unidade é uma das coisas que fala mais alto para as pessoas que querem conhecer a Deus. Através do nosso exemplo. Se nós falarmos em Deus, mas formos desunidos, desculpem esta palavra assim um bocadinho esquisita, se não nos conseguirmos dar uns com os outros, então todas as nossas palavras, irmãos, irão pelo cano abaixo. Irão pelo saco roto, porque não se irá agarrar nada, irmãos. Porquê? Porque nós teremos um balde que poderemos encher de água, como há pouco a Judite estava aqui a falar daquele balde para encher aquele sítio para as ovelhas beberem, mas se nos derem um balde cheio de buracos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver sempre o balde, porque enquanto o balde vai lá abaixo ao poço e volta, quando chega cá acima já está vazio. Ou seja, imaginem que nós somos um balde. Se formos um balde unido entre nós e com Cristo, esse balde não terá buracos. E as pessoas veem-nos, vão cavar à procura da água da vida que é Cristo, e quando conseguirem encontrar essa água e começarem a querer beber dessa água, quando começarem a puxar o balde, então virá cá acima o balde estará cheio. Mas, se as pessoas tentarem-se a chegar a Deus através de nós, e se o nosso exemplo for um exemplo furado, aí verdadeiramente, irmãos, quando as pessoas puxarem o balde, a água já está toda perdida, só naquele pedaço que ele tem de subir até chegar cá fora do poço. E as pessoas vão-nos continuar sempre a ver a nós, e para nos verem a nós, veem outra pessoa qualquer em todo o lado, como veem toda a gente, e por isso não vão precisar de Deus para nada. Por isso, irmãos, temos aqui uma grande responsabilidade na nossa vida em nos mantermos unidos e em verdadeiramente mostrarmos às pessoas quem Deus é, para que elas possam verdadeiramente beber da água da vida. O caráter de Deus revelado em Cristo. Tomando sobre si a humanidade, Cristo veio ser um com a humanidade e ao mesmo tempo revelar às pecadoras criaturas humanas o Pai Celestial. Aquele que estivera na presença do Pai desde o início, aquele que era a expressa imagem do invisível Deus, era o único habilitado a revelar à humanidade o caráter divino. Em tudo, ele foi feito semelhante a seus irmãos. Fez-se carne, tal como nós somos. Sentia fome e sede e fadiga. Era sustentado pelo alimento e refrigerado pelo sono. Partilhou da sorte dos homens, era todavia o imaculado Filho de Deus. Era um estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Tentado e provado como são os homens e as mulheres de hoje, vivendo não obstante uma vida isenta de pecado. Irmãos, Jesus, apesar de ser divino, em relação a nós aqui na terra, ele precisava de dormir como nós, ele precisava de comer, ele teve as suas angústias, ele sentiu a injustiça de uma maneira como nós nunca poderemos sequer imaginar. Porquê? Porque ele nunca fez mal a ninguém. E foi acusado e foi morto por mentiras e por injustiças. Mas, irmãos, que nós verdadeiramente possamos ver que este Jesus que veio à Terra, ligado ao Pai, ele conseguiu ultrapassar. Satanás diz-nos todos os dias que a lei de Deus é uma lei muito rigorosa e que nós não vamos conseguir cumprir aquela lei. Mas Deus veio ao mundo provar que a lei de Deus é amor e que verdadeiramente quem estiver com Deus vai amar essa lei e vai conseguir cumpri-la. Não através das suas forças, mas pelo poder de Deus. Terno, compassivo, cheio de simpatia, sempre atencioso para com os outros, Jesus representava o caráter de Deus, achando-se continuamente empenhado em serviço para com o Senhor e o homem. Vamos agora voltar a abrir a nossa Bíblia em Isaías 61, 1 e 2. Isaías 61, 1 e 2. Palavras de Isaías acerca de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vimos aqui como Isaías, bastantes anos antes da vinda de Cristo a esta terra, já nos deu este exemplo. Mas Jesus continua, e ele diz-nos: amai os vossos inimigos, ordena-nos Jesus. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Faz
Que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e ímpios. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aquilo que nós já sabíamos, que se nos fizerem mal nós também devemos ripostar. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, essa nós já sabíamos todos e continuamos a saber de cor e salteado. Mas Jesus veio nos dizer que o caráter do Pai revelado a nós tem outras características que nem sequer nos passam pela cabeça. Quando alguém nos faz uma injustiça, normalmente qual é a nossa reação? É também sermos injustos para com essa pessoa. Mas mesmo as pessoas que dizem que Deus não existe, que dizem que Jesus foi um bom professor, uma pessoa que falou bem, que falou com eloquência, mesmo para essas pessoas que não confiam, não precisam de Deus para nada, diz segundo o que eles nos dizem, Deus faz com que o sol se levante para eles também, não é só para nós, é para eles também. Que a chuva venha e também rega as suas culturas. E por isso Ele dá-nos o conselho para que nós sejamos misericordiosos, como também nosso Pai é misericordioso, e que verdadeiramente só através de um coração alterado por Cristo é que nós podemos amar os nossos inimigos e bem dizer aqueles que nos maldizem, irmãos. A cruz, a glória da cruz também como sendo algo que nos aponta o verdadeiro conhecimento de Deus. A revelação do amor de Deus para com os homens centraliza-se na cruz. A sua inteira significação a língua não pode exprimir, a pena é impotente para descrever e incapaz a mente humana de a penetrar. Quando à cruz do Calvário só nos é possível dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo assunto ao altar, eis a ciência da salvação que temos de aprender e ensinar. A morte de Cristo como sendo a certeza da nossa salvação, e é a única coisa nesse sentido. É mediante o dom de Cristo que recebemos todas as bênçãos. Por meio desse dom chega dia a dia até nós fluxo incessante da bondade de Jeová. Toda a flor, com os seus delicados matizes, a sua fragrância, é concedida para nosso gozo por intermédio daquele dom. O sol e a lua foram feitos por Ele. Não há nenhuma estrela que embeleze o céu que por Ele não haja sido criada. Cada gota de chuva a cair, cada raio de sol espargido sobre o nosso ingrato mundo testifica o amor de Deus em Cristo. Tudo nos é suprido através daquele inexprimível dom. O Filho unigênito de Deus, Ele foi pregado na cruz, a fim de que todas essas munificências pudessem fluir para as obras de Deus, o homem. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Apesar de sermos pecadores, apesar de muitas vezes nos esquecermos de Deus, apesar de na nossa vida muitas vezes Deus se entristecer connosco, Ele deu-nos tudo para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Só nos resta agora a nós, irmãos, aproveitar. Está na nossa mão esta situação. O conhecimento que temos de Deus vai operar uma transformação na nossa vida. O conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, eis o que devem ter todos quantos se salvam. É o conhecimento que opera a transformação no caráter. Recebido esse conhecimento, recriará a alma à imagem de Deus, comunicará a todo o ser um poder espiritual que é divino. O que Jesus foi, quando revestido da natureza humana, pretende Deus que sejam os seus seguidores. Cumpre-nos, em sua força, viver a vida pura e nobre que o Salvador viveu. Apesar de Cristo ser divino e nós não sermos de maneira nenhuma, mesmo assim, irmãos, aquele revestimento que Ele tinha quando estava nesta terra pelo seu contacto com o Pai, é o que Deus pretende que todos nós, os seus seguidores, também sejamos revestidos. Para que, na força de Deus e de Cristo, nós possamos viver então uma vida pura e nobre, como Jesus viveu. Irmãos, para terminar, gostaria só de vos dizer que é este conhecimento que Deus nos convida a receber, e ao pé do qual tudo mais é vaidade e nada. Ou seja, irmãos, nós podemos saber tudo desta terra, podemos conhecer muita ciência, muita história, muita coisa, mas se verdadeiramente não tivermos o conhecimento de Deus como Ele é, então esse conhecimento não nos vai servir de nada. E nós então continuaremos perdidos, atrás do vento, de um lado para o outro, e tudo o resto será vaidade, porque sabemos muitas coisas, mas não nos irá servir para nada, porque não nos vamos salvar assim. Tenham um bom sábado.
Vamos finalizar o culto desta manhã, cenários, e entoar o hino número 197, Cristo tocou-me. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por nos teres tocado na nossa vida. Graças, Senhor, te damos por nos teres tirado de um caminho, Senhor, que não nos leva a lado nenhum. Um caminho, Senhor, onde cada dia de luta nos parece uma sequência de dias infinitos, Senhor. E onde, Senhor, estamos vazios daquilo, Senhor, que buscamos, seja lá o que for. Graças te damos, Senhor, por termos a certeza de que és nosso Criador, nosso Redentor e nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por nos dares o exemplo de Cristo e através da sua vida descrita na Bíblia, Senhor, nós podermos ter a verdadeira imagem Tua. Vem, Senhor, nos ajudar para que possamos seguir essas pisadas cada dia e levar outras pessoas, Senhor, a Te encontrarem também para que Tu possas viver verdadeiramente no seu coração. Vem, Senhor, nos ajudar para que não nos esqueçamos que somos Teus filhos cada dia, Senhor, da nossa vida. Senhor, que temos um objetivo e que esse objetivo, Senhor, é fazer a Tua vontade e trabalhar para Ti mais e mais. Senhor, mesmo que isso muitas vezes não seja aquilo que nos apetece fazer logo de imediato, porque às vezes dá amassada, Senhor, e vamos arranjar alguns problemas também por isso. Vem, Senhor, nos ajudar na Tua força, dando-nos, Senhor, a certeza de que Tu vencestes tudo e que a Tua morte e a Tua ressurreição, Senhor, são para nós o galardão, Senhor, da vida eterna que Tu já tens e que estás neste momento preparando para todos aqueles que verdadeiramente Te querem seguir, em nome de Jesus.